Você já se perguntou por que alguns homens se entregam por completo, enquanto outros mal se esforçam em um relacionamento? Não é sorte, não é beleza e tampouco é química superficial. É algo muito mais profundo. Hoje vamos descobrir a raiz psicológica e emocional que explica por que um homem se sente impulsionado, às vezes quase sem saber por quê, a proteger, cuidar e priorizar uma mulher acima de tudo. A energia masculina ancestral desde os tempos antigos, o homem tem sido visto como protetor, conquistador, construtor. Isso não é apenas um papel social, é um impulso profundo, quase instintivo. Mas atenção, essa energia não se ativa com qualquer pessoa. Só quando uma mulher consegue tocar um ponto específico do inconsciente dele, algo dentro dele desperta, se ativa, se transforma. O inconsciente emocional masculino, ao contrário do que muitos acreditam, o homem não escolhe uma mulher apenas pela aparência ou pelo que ela faz por ele. A escolha acontece em um nível muito mais profundo, no inconsciente. E aqui entra o conceito central desta série: a projeção emocional. Um homem não se apaixona simplesmente por uma mulher. Ele se apaixona pelo que ela o faz sentir sobre ele mesmo quando está ao seu lado. Ela se torna um espelho emocional, um símbolo que o conecta com seu propósito mais profundo. Sem saber, ela ativa sua energia masculina na sua máxima expressão. O princípio da projeção emocional. A psicologia nos diz que os relacionamentos não são apenas vínculos conscientes. Eles são guiados por arquétipos, memórias emocionais e padrões inconscientes. Quando uma mulher incorpora simbolicamente algo que o eleva, que o conecta com a melhor versão de si mesmo, ele deixa de vê-la como mais uma e passa a vê-la como a mulher. Louise Hay, autora pioneira no poder da mente e na transformação emocional, falava exatamente sobre isso. Ela ensinava que o que projetamos de dentro molda nossas relações. O que sentimos sobre nós mesmas se reflete em como os outros nos tratam. No caso dos homens, isso é ainda mais potente. Eles respondem não tanto ao que você faz, mas ao que sentem sobre si mesmos quando estão com você. Por que alguns homens se entregam e outros não? A diferença não está no quanto você dá, mas em quem você é emocionalmente para ele. Você pode ter sido a mais compreensiva, amorosa e leal, e ainda assim ele se afastou. Enquanto isso, você vê outras mulheres que nem se esforçam tanto, mas recebem compromisso, fidelidade e entrega. Por quê? Porque elas aprenderam a ser uma presença emocional significativa. Uma presença que ativa, sem esforço e sem manipulação, a energia masculina de proteção e compromisso. Não se trata de ser perfeita, nem de agradar. Trata-se de ser o tipo de mulher que, simplesmente por sua forma de estar no mundo, desperta nele o impulso mais profundo: proteger, cuidar, ficar. Isso não é manipulação. É compreensão emocional. É fundamental deixar isso claro. Não estamos falando de técnicas vazias ou estratégias para prender alguém. Estamos falando de algo muito mais poderoso: entender como se formam conexões autênticas e duradouras entre o masculino e o feminino. Louise ensinava que, quando uma mulher se vê como alguém digna de respeito, esse respeito se reflete nos outros. E num relacionamento amoroso, especialmente com um homem emocionalmente maduro, esse respeito mútuo se torna a base do compromisso verdadeiro. Como isso se manifesta na prática? Uma mulher que inspira essa devoção não precisa pedir atenção, nem justificar seu valor, nem correr atrás de ninguém. Sua presença comunica tudo. Ela projeta clareza emocional, força interna, confiança. E isso não vem da exigência, vem do amor próprio. Quando um homem percebe essa energia, algo se reorganiza dentro dele. Ele já não age por dever, mas por desejo. Não fica por obrigação, mas porque sente que precisa proteger aquilo que encontrou, porque ele valoriza, porque reconhece como algo raro, autêntico, sagrado. O respeito como detonador emocional. Para um homem, sentir-se respeitado é equivalente a sentir-se visto como um verdadeiro homem. No fundo da sua mente, o respeito é o termômetro com o qual mede sua importância dentro de um relacionamento. Se ele sente que não é levado a sério, que seu esforço não é reconhecido, ou que suas ideias são ignoradas, esse vínculo começa a se deteriorar emocionalmente. Não importa se ele ainda está fisicamente presente, sua mente começa a se afastar. E ele faz isso sem grandes cenas, sem explicações dramáticas. Primeiro, torna-se evasivo. Depois, demonstra menos entusiasmo.
Até que, um dia, simplesmente se apaga. Como o respeito, ou sua ausência, é transmitido? É aqui que muitas mulheres se surpreendem. Pensam: eu nunca o insultei, nunca o desprezei, sempre o apoiei. Mas o respeito nem sempre se comunica com palavras explícitas. Muitas vezes, ele é transmitido através de gestos sutis. Interrompê-lo enquanto fala, corrigi-lo constantemente na frente dos outros, minimizar suas conquistas ou decisões, revirar os olhos quando ele propõe uma ideia. Esses pequenos detalhes, repetidos ao longo do tempo, causam uma erosão silenciosa. E mesmo que ele nem sempre racionalize o que está acontecendo, ele sente. E o que ele sente é que não vale mais a pena investir emocionalmente nesse espaço. O que Louise Hay nos ensinou sobre autorrespeito e relacionamentos. Louise insistia que todo relacionamento é um espelho da nossa autoestima. Se você se valoriza, se cerca de pessoas que também o fazem. Mas, se você permite a desvalorização, ainda que em silêncio, isso é o que você atrairá e perpetuará. Quando uma mulher se respeita profundamente, ela também sabe como respeitar o outro sem perder seu poder. Não se trata de se calar, nem de agradar. Trata-se de comunicar-se a partir da consciência emocional, e não da reação. Como construir uma atmosfera que inspire respeito mútuo? A chave está na presença, em como você se expressa, em como você escuta, em como lida com as diferenças. Um homem que sente que pode falar sem ser julgado, que suas ideias não serão ridicularizadas e que sua visão de mundo é valorizada, torna-se mais generoso, mais aberto, mais comprometido. E aqui vem uma grande verdade. O respeito inspira confiança. E a confiança abre a porta para a vulnerabilidade masculina, aquela que poucos homens mostram, por medo de serem feridos. Uma mulher que escuta sem interromper, que agradece de coração e que expressa seu ponto de vista sem atacar a identidade dele, torna-se um espaço emocional seguro. Um lugar onde ele pode ser ele mesmo, sem máscaras, sem medo. Isso significa que você deve aceitar tudo? De forma alguma. Louise Hay nunca defendeu o silêncio complacente nem a obediência cega. Uma mulher emocionalmente forte pode e deve estabelecer limites, pode dizer não, pode expressar discordância. Mas a diferença está em como ela faz isso. Quando ela se comunica a partir de seu centro, de sua paz interior, sua mensagem não destrói, constrói. Não gera defensividade, mas sim conexão. E isso é o que diferencia uma discussão destrutiva de uma conversa transformadora. Exemplo prático. 2 formas de dizer a mesma coisa. Crítica. Você sempre faz o que quer. Nunca pensa no que eu preciso. Me faz sentir invisível. Respeito. Quero compartilhar como me sinto quando você toma decisões sem me consultar. Sinto dificuldade em me sentir parte da equipe. Gostaria que conversássemos sobre isso juntos. Percebe a diferença? Nos 2 casos, a mulher está expressando uma necessidade. Mas apenas no segundo ela o faz sem atacar a identidade do homem. E isso, em vez de afastá-lo, o aproxima. Autorrespeito como base para o respeito mútuo. Você não pode exigir respeito se não se respeita primeiro. Isso se mostra no que você tolera, na forma como fala consigo mesma, na maneira como defende seus limites. Uma mulher que sabe o valor que tem não precisa se impor. Sua energia fala por ela. Ela não precisa gritar. Sua postura, sua forma de dizer isso não me faz bem, já marca uma linha clara. Louise Hay dizia: quando você realmente se ama, tudo na sua vida começa a funcionar. E isso inclui os relacionamentos. Porque uma mulher que se ama não aceita migalhas, não por orgulho, mas porque entende que seu bem-estar não é negociável. A magia do respeito mútuo. Um homem que se sente genuinamente respeitado ativa o melhor de si. Sente orgulho de cuidar, de construir, de estar presente. Não precisa ser convencido. Ele deseja isso. E é aí que o relacionamento floresce. Sem jogos, sem pressões, sem estratégias. Quando ele vê que ela não se apaga por amor, que mantém seu centro, seus padrões e sua visão de vida. Ele não a vê como ameaça, mas como um pilar, como uma mulher com quem vale a pena crescer, evoluir, comprometer-se. A couraça emocional masculina. Desde pequenos, muitos homens foram treinados para esconder suas emoções. Ensinaram a eles que duvidar é fraqueza, que chorar é coisa de covarde,
e que mostrar suas feridas os torna menos homens. Com o tempo, eles aprendem a construir uma fachada, bem-sucedidos, eficientes, seguros, mas muitas vezes partidos por dentro. E o mundo aplaude essa máscara. Mas por dentro, eles carregam inseguranças, dores não expressadas, dúvidas nunca compartilhadas. Então, eles buscam um lugar onde não precisem provar nada, onde possam simplesmente ser o que eles realmente buscam em um relacionamento. Muitos acham que os homens só buscam admiração, beleza ou companhia. Mas, na verdade, quando se trata de uma conexão profunda, eles procuram algo muito mais raro. Um espaço emocional onde possam baixar a guarda sem medo de serem julgados. Eles não querem ser consertados, não querem que alguém resolva a vida deles. O que desejam, mesmo que às vezes nem saibam expressar, é saber que, se mostrarem sua fragilidade, não serão traídos por isso. Essa medicina se torna essencial quando ele se apaixona por uma mulher que não tenta corrigi-lo, não o diagnostica, não o transforma em um projeto a ser consertado. Ela simplesmente o vê, o aceita, o acolhe. E isso, para um homem, pode ser um milagre. Quando uma mulher consegue se tornar esse espaço emocional onde ele pode se mostrar sem filtros, onde pode falar de seus medos sem ser diminuído, ele começa a confiar. E onde há confiança, nasce a conexão autêntica. Como uma mulher se torna esse refúgio emocional? Não se trata de se sacrificar. Não se trata de aguentar tudo. Muito menos de ser a terapeuta dele. Tornar-se um refúgio emocional tem a ver com uma única palavra: presença. Uma mulher que está presente, que não interrompe com conselhos desnecessários, que não se antecipa às emoções dele, que simplesmente escuta, sem julgamento, sem ansiedade, sem a necessidade de controlar. Oferece algo que o mundo raramente dá: paz emocional. E é nesse tipo de paz que ele encontra clareza, direção, descanso. Porque ele já não precisa mais fingir, já não precisa mais provar nada. Ele pode simplesmente ser. E isso, em um mundo que exige perfeição constante, vale ouro. O erro de querer salvá-lo. Mas atenção, é aqui que muitas mulheres erram. Na vontade de ajudar, acabam assumindo um papel que não lhes cabe. Tentam curá-lo, corrigi-lo, guiá-lo. E sem perceber, ele começa a sentir que, mais uma vez, precisa cumprir expectativas. Que está sendo medido, corrigido ou conduzido. Ele não precisa de uma mãe. Não precisa de uma terapeuta. Precisa de um espaço onde possa ser ele mesmo. E se esse espaço não existir, ele buscará refúgio em outro lugar. No trabalho, no silêncio, em outras pessoas. Não porque deixou de amar, mas porque não encontra um lugar seguro para se mostrar sem máscaras. A mulher que sustenta sem carregar. Louise ensinava que o amor verdadeiro não é sacrifício, é aceitação. Isso implica estar disponível sem absorver a dor do outro. Uma mulher emocionalmente forte sabe quando segurar a mão e quando soltar. Sabe quando apoiar e quando se afastar. Ela não se perde nos problemas dele, mas também não o abandona emocionalmente. Ela é uma presença firme, estável, compassiva. E isso é mais poderoso do que qualquer conselho, qualquer esforço, qualquer demonstração de amor. Que efeito isso tem sobre um homem? Quando um homem encontra esse tipo de apoio, nasce dentro dele um tipo raro de devoção. Ele já não sente que está com alguém que espera que ele seja perfeito. Sente que está com alguém que o vê, o compreende e acredita na sua capacidade de superação. E esse tipo de fé silenciosa, essa confiança que não grita, mas é sentida, o transforma. O inspira. Faz com que ele queira ser melhor não por pressão externa, não por cobrança, mas porque ele quer ser digno dessa mulher. Exemplo emocional. Imagine que ele está passando por um momento difícil. Fica distante, fechado em si mesmo. Uma reação comum seria pressioná-lo. Por que você não fala? O que está acontecendo? Por que você está assim? Mas uma mulher que cultivou sua energia interior age diferente. Ela diz, com serenidade firme: estou aqui para você, quando estiver pronto. Você não precisa me explicar nada agora. Só quero que saiba que estou presente. E então, ela o deixa em paz. Esse gesto, essa tranquilidade, essa confiança sem pressão abre mais portas do que 1000 palavras. Porque ele sente que pode voltar a ela quando estiver pronto, sem medo de julgamento.
E isso cria um tipo de conexão que poucos homens já experimentaram. Ser um refúgio emocional não é sacrifício. É sabedoria. É força interior. É equilíbrio entre presença e desapego. E é uma das formas mais poderosas de uma mulher transformar seu vínculo com o homem. Porque ele não vai ficar por quem o pressiona, o interroga ou tenta moldá-lo. Ele vai ficar por quem, mesmo no caos, transmite uma única certeza. Você pode ser você. E aqui, não precisa fingir nada. Amor próprio não é egoísmo, é clareza. Louise Hay dizia isso muitas vezes. Amar a si mesma não é egoísmo, é um ato de sobrevivência emocional. Porque quando uma mulher se ama, ela não espera a validação de ninguém. Ela não busca um homem para dá-la um lugar. Ela já ocupa o seu lugar no mundo. E a partir dessa plenitude emocional, ela escolhe com quem compartilhar sua energia. Esse tipo de amor próprio não grita, mas é sentido. Não se impõe, mas impõe limites. Não se disfarça de dureza, mas não permite abusos. E essa energia é profundamente atraente para um homem emocionalmente disponível. Uma mulher que se respeita muda as regras do jogo. Há mulheres que, com medo de perder, se adaptam tanto às necessidades de um homem que acabam perdendo a si mesmas. Abandonam suas paixões, silenciam sua voz interior, toleram incoerências. Tornam-se uma sombra emocional, na esperança de serem escolhidas. Mas o resultado é o oposto. Em vez de inspirar admiração, geram indiferença. Não porque não sejam valiosas. Mas não é porque elas não são valiosas. É porque deixaram de refletir o que as tornava únicas. E um homem, mesmo que não diga, percebe isso. Ele percebe quando uma mulher se abandonou em nome do amor. E, no mais profundo do seu ser, ele deixa de valorizar a conexão. Por outro lado, uma mulher que não se trai, que não se silencia, que não se conforma, provoca uma reconfiguração emocional nele. Porque ele não está acostumado com alguém que pode amar profundamente e ainda assim ir embora se não for valorizada. A mulher que sabe partir é inesquecível. Quando uma mulher está disposta a ir embora com dignidade diante da falta de reciprocidade, algo se ativa na mente masculina. Ele deixa de vê-la como alguém que precisa ser convencida, impressionada ou manipulada. Ele passa a vê-la como uma escolha consciente, como um prêmio que não se dá como certo. E aqui está o segredo. Uma mulher que pode ir embora quando não é respeitada transmite mais poder do que 1000 palavras. Porque ela não precisa ameaçar nem impor ultimatos. Sua simples disposição de se afastar diante da falta de coerência comunica uma mensagem clara. Meu amor é valioso. E eu não o entrego a quem não sabe cuidar dele. A psicologia masculina diante de uma mulher com padrões. Os homens estão biologicamente programados para proteger, conquistar, prover. Mas emocionalmente, só se entregam a uma mulher que representa um desafio emocional. Não um desafio caótico, mas um desafio nobre. O desafio de se tornar um homem à altura dela. Quando uma mulher se respeita tanto que não se molda para agradar, mas convida o outro a crescer, ele se eleva. Porque se sente motivado, inspirado, impulsionado por dentro a ser digno dela. Não porque ela exige, mas porque ela o inspira a isso. Não se trata de frieza. Trata-se de coerência emocional. Uma mulher que sabe quem é não precisa provar nada. Uma mulher que tem clareza sobre o que merece não implora. Uma mulher que reconhece seu valor não corre atrás. E essa atitude não afasta homens de verdade. Ela os desafia. Ela os atrai. Ela os compromete. Louise Hay afirmava. Você vem se criticando por anos e isso não funcionou. Tente se aprovar e veja o que acontece. Essa frase ganha todo sentido aqui. Quando uma mulher deixa de exigir perfeição de si mesma e começa a se aceitar, se validar, se aprovar, sua vibração interna muda, e o mundo à sua volta começa a refletir esse novo padrão. A mulher que não precisa ser escolhida para saber que é valiosa. Uma mulher assim não entra em um relacionamento para preencher vazios. Ela chega para compartilhar sua abundância emocional. Por isso, não se obceda em ser aprovada, não precisa ser escolhida. Porque ela já se escolheu. E isso, para um homem emocionalmente maduro, é hipnótico. Essa mulher não tenta ser tudo para alguém. Não busca validação constante. Ela sabe que sua energia é um tesouro. E que não está aqui para mendigar atenção,
nem justificar seu amor. Ela oferece seu coração com clareza, não por carência. E quando um homem percebe que pode perdê-la se não estiver à altura, ele se vê diante de uma decisão crucial: crescer ou se afastar. O que inspira o verdadeiro compromisso não é a necessidade, mas a liberdade. Uma mulher que ama sem se apegar, que entrega sem se perder, que se conecta sem se prender, gera um tipo de atração profunda. Porque o homem não sente que está com alguém que depende emocionalmente dele, mas com alguém que o escolhe todos os dias a partir da sua própria plenitude. E isso o impulsiona a se comprometer, não por pressão, mas por convicção. Porque ele sabe que, se não o fizer, vai perdê-la, não por ameaça, mas porque ela não fica onde não há crescimento nem reciprocidade. O que ativa essa disposição emocional? No mais profundo do inconsciente masculino, há uma força que se desperta quando ele percebe que está diante de algo valioso e raro. Se ele acredita que essa mulher sempre estará ali, independente do que ele faça, independente se ele contribui ou não, ele começa a tomá-la como garantida. E ele não faz isso por maldade. Faz por programação emocional. Mas, de repente, quando ele percebe que ela não tolera incoerência, que não aceita ser ignorada, que não precisa ser salva, e que pode de fato seguir sua vida sem ele se não houver respeito mútuo, acontece algo quase instintivo. Ele desperta. Não se trata de escândalos, nem de ameaças. É uma energia serena, firme, inegociável. Essa energia comunica claramente: estar comigo não é um direito, é um privilégio. O instinto masculino diante de uma mulher com opções. Da biologia à psicologia moderna, tudo aponta para o mesmo lugar. Um homem se sente emocionalmente impulsionado a proteger, manter e priorizar o que percebe como valioso e difícil de encontrar. Uma mulher que não depende emocionalmente dele, que tem uma vida rica, paixões próprias, estabilidade interior e opções reais, não apenas românticas, mas vitais. Lhe transmite uma mensagem inconsciente: estou com você porque quero, não porque preciso. E esse tipo de amor, livre, mas firme, é o que mais o desafia. Porque ele não pode se acomodar, não pode baixar a guarda. Emocionalmente, ele sabe que, para estar com ela, precisa manter-se à altura. A mulher que pode ir embora não por raiva, mas por respeito a si mesma. Aí está a diferença-chave. Não se trata de uma mulher que vai embora por impulso, por drama ou por capricho. Trata-se de uma mulher que se retira com dignidade quando algo tira sua paz, consome sua energia ou a desconecta de si mesma. Ela não fica para ver se muda. Não se desgasta tentando justificar o injustificável. Ela não faz barulho ao partir, mas sua ausência pesa mais do que qualquer grito. Porque quando uma mulher assim vai embora, ela não volta por menos do que merece. Louise Hay dizia: você não precisa se justificar por se afastar daquilo que não te dá paz. E essa sabedoria emocional é o que transforma sua distância em uma lição para o outro. Ela não precisa explicar nada. Seu silêncio fala. Sua ausência ensina. Sua partida reorganiza. O que isso causa em um homem emocionalmente disponível? Um homem que está realmente interessado, que está emocionalmente desperto, não precisa perdê-la completamente para reagir, mas ele precisa sentir que pode perdê-la. Nesse momento, ele deixa de assumir que ela estará sempre ali, deixa de tomar o amor dela como garantido. E então, ele decide ficar. Mas não por medo. E sim porque a enxerga como ela é. Uma mulher única, que não se dobra, que não se dissolve, que não se vende barato. Essa decisão emocional tem um poder transformador. Ele deixa de agir por inércia, por hábito, por comodismo. Ele age porque entende que ela pode ir embora. Mas mesmo assim escolheu ficar. E essa liberdade escolhida vale mais do que qualquer promessa. Exemplo real dessa dinâmica. Imagine que ele começa a se mostrar indiferente. Para de se esforçar. Você então comunica com calma e clareza: não estou aqui para te convencer de nada. Se isso não soma, não me faz bem continuar. E depois você simplesmente se retira. Sem cobrança, sem drama, sem mensagens de sinto sua falta 3 dias depois. O que acontece? Se ele é emocionalmente maduro,
se realmente valoriza o que tem com você. Sua mente entra em modo reflexão. Ele começa a processar. Ela não foi embora por orgulho. Ela foi porque se respeita. E isso não é fácil de encontrar. E nesse momento ele se depara com duas opções: elevar-se ou te perder. E se ele não reage, também é uma resposta. Nem todos os homens estão prontos para uma mulher assim. Alguns se sentem mais confortáveis em vínculos onde podem continuar sendo emocionalmente medíocres, onde não são desafiados à maturidade ou à coerência. E se esse for o caso, a falta de reação dele é a confirmação de que você fez o certo ao ir embora. Porque quando você se respeita, você não aceita um amor morno, não se acomoda em relações onde precisa mendigar presença, explicação ou esforço. E isso, longe de ser uma perda, é uma libertação. O que mistério realmente significa? Quando falamos de mistério, não estamos falando de jogos mentais, nem de esconder quem você é. Não se trata de manipulação, nem de fazer-se inacessível. O verdadeiro mistério feminino não vem da frieza, vem da profundidade. Uma mulher misteriosa não é a que desaparece para ser procurada, nem a que responde com frases curtas para gerar ansiedade. É aquela que tem um universo interior tão rico, que sempre há algo novo a descobrir. Uma mulher que continua crescendo, explorando, evoluindo, e não para de se expandir mesmo estando em um relacionamento. Isso é o que o mantém emocionalmente engajado. A sensação de que, ainda que ele a ame, ainda não descobriu tudo sobre ela. Conexão sem fusão, a arte de preservar sua identidade. O erro mais comum que muitas mulheres cometem quando entram num relacionamento é se perderem nele. Elas começam a girar toda a sua vida em torno do outro. Deixam suas rotinas, suas paixões, suas amizades, sua essência. E pouco a pouco, se tornam previsíveis, apagadas, sem brilho. O homem, no começo, pode até se sentir lisonjeado. Mas logo algo esfria. Já não há surpresas. Já não há evolução. Já não há mistério. Sem perceber, ele começa a se desconectar. Por outro lado, quando uma mulher preserva sua individualidade, sua identidade, sua essência, ela se torna um universo que ele deseja continuar explorando. Ela não desaparece no relacionamento. Ela se enriquece, se expande. E isso faz com que ele também queira crescer ao lado dela. Como alcançar esse equilíbrio? Há duas energias que convivem em você: a do vínculo e a da liberdade interior. Quando você se conecta profundamente com alguém, mas ao mesmo tempo continua honrando seu mundo interno, você cria uma dança emocional fascinante. Você o escuta, mas também se escuta. Você está presente, mas não se torna imprescindível. Você o acompanha, mas não o dirige. Você o ama, mas não se perde. Esse equilíbrio é o que o mantém emocionalmente ativo, porque ele não sente que te tem garantida. Sente que te tem porque escolhe te conquistar todos os dias. Não é mistério por estratégia. É mistério por evolução. Esse é o verdadeiro segredo de uma atração duradoura. Sustentada, não é esconder-se, é movimento. Uma mulher que está em constante transformação não precisa parecer inacessível. Ela é, emocionalmente, porque está sempre crescendo. Ele sente que estar com você é uma experiência contínua, que ainda não te conheceu por completo, que a cada dia surge uma versão mais profunda de você. E essa sensação de descoberta constante mantém a energia masculina ativada. Lembre-se, o que mais seduz um homem não é o que ele já tem garantido, mas aquilo que ainda está em expansão. Extremos perigosos. Existem dois extremos que matam a atração numa relação. O excesso de entrega. Quando uma mulher dá tudo de imediato, sem limites, sem espaço, sem mistério, ela se torna emocionalmente acessível a ponto de não representar mais desafio, e o desejo se esvai. O excesso de distância. Quando uma mulher se torna fria, inacessível, desconectada emocionalmente, ele sente que não há vínculo real, apenas um jogo intelectual. E embora isso possa intrigá-lo no começo, mais cedo ou mais tarde ele se cansa. O segredo está, mais uma vez, no centro emocional. Estar aberta sem deixar de ser sua. Estar disponível sem ser previsível.
Compartilhar sem se esvaziar. A admiração constante como base do vínculo. Louise falava sobre o valor de reconhecer o que já funciona, em vez de focar só no que falta. Nos relacionamentos, isso se traduz assim: uma mulher que não para de admirar o homem que ama, mesmo com o passar do tempo, mesmo já o conhecendo profundamente. Mantém viva uma chama que vai além do desejo físico. O homem precisa se sentir admirado, não pela perfeição, mas pela sua evolução, por como enfrenta seus medos, por como tenta melhorar, por aquilo que oferece. E uma mulher que sabe observar e destacar esses detalhes fortalece o compromisso emocional dele. Mas atenção! Essa admiração só é verdadeira quando você também se admira. Só quem se enxerga com clareza pode enxergar o outro com profundidade. A paradoxa final: o amor que não exige, mas transforma. Um homem pode se sentir atraído por muitas. Pode se entreter com outras. Pode até permanecer em relacionamentos confortáveis por anos. Mas jamais, jamais, esquecerá aquela mulher que, sem se perder, lhe mostrou tudo o que ele poderia ser. E não porque ela o moldou, corrigiu ou empurrou, mas porque ela se manteve firme em sua essência. Com tanta coerência, tanta clareza, tanto respeito por si mesma, que ele não teve outra escolha: elevar-se ou perdê-la. Essa é a verdadeira influência emocional. A que não grita, não manipula, não faz chantagem, mas reorganiza o mundo interior do outro. A mulher que é presença, não sombra. Ele não se lembra dela porque ela o perseguiu, nem porque foi a mais complacente, nem porque aceitou tudo. Ele a lembra porque ela não se rendeu ao mínimo, porque não negociou sua dignidade, porque nunca se traiu para mantê-lo. Enquanto outras mulheres se perderam na relação, ela seguiu sendo ela. E essa individualidade, essa força, essa capacidade de manter sua identidade intacta, foi o que a tornou inesquecível. Ele a recorda não porque ela o mimou, mas porque com ela, ele se sentiu chamado a crescer. Porque esse tipo de amor não se substitui. Louise Hay dizia: quando você muda a forma como se vê, tudo ao seu redor muda com você. E isso se aplica aqui diretamente. Um homem pode tentar procurá-la em outras mulheres, mas não a encontrará, porque ela não era um tipo de atenção ou gesto. Ela era uma energia única. E quando uma mulher vive a partir do respeito próprio, da consciência emocional, da liberdade afetiva, ela se torna algo raro, escasso, valioso. Porque em um mundo onde tantas se dobram por medo de estarem sós, ela caminha reta, firme, em paz, mesmo que isso signifique caminhar sozinha. Como ele se sente com uma mulher assim? Ele não se sente pressionado, ele se sente inspirado, não se sente condicionado, ele se sente chamado à sua grandeza, não se sente manipulado, ele se sente reconhecido pelo que é e pelo que pode se tornar. E isso o transforma por dentro. Ele deixa de agir por necessidade, passa a agir por propósito, por evolução, por desejo de ser digno dela. A diferença está no impacto emocional. Um homem pode ignorar quem o persegue, pode se acostumar com quem se entrega sem reservas, mas jamais esquecerá a mulher que disse não sem levantar a voz, foi embora sem bater a porta, o amou sem se perder, se manteve coerente, mesmo quando doía. Não o precisava, mas o escolhia. Esse tipo de mulher é rara, é intensa, é força em estado puro. E ele, ainda que não consiga explicar em palavras, saberá que com ela viveu algo irrepetível, o fechamento emocional mais poderoso. E sabe o que é mais transformador? Você não precisa fazer mais nada além de ser você mesma. Sua evolução interior, sua consciência emocional, seu respeito próprio, são a única estratégia que você precisa. Você não veio ao mundo para ser sombra, veio para ser luz. Você não está aqui para implorar por amor, está para compartilhá-lo a partir da plenitude. Você não está aqui para ser aceita por se encaixar, está para ser admirada por permanecer fiel a si mesma. Louise Hay nos lembrou isso muitas vezes. Amor próprio não é arrogância, é reconhecer que só por existir, você já merece o melhor. E quando você vive isso,
Não precisa convencer ninguém do seu valor. Sua energia já comunica tudo. Se há uma única verdade que eu quero que você leve desta série, é esta. Você não precisa perseguir o amor. Você precisa se tornar a mulher que, só por existir, inspira admiração, respeito e compromisso. Uma mulher assim não é uma opção, é uma experiência. Um antes e um depois na vida de qualquer homem emocionalmente consciente. Ele não a esquece. Não porque ela o marcou à força, mas porque ela o obrigou a olhar para dentro e crescer. E isso, querida, é o mais poderoso que uma mulher pode fazer. Não mudar por amor, mas inspirar amor verdadeiro ao permanecer firme em quem ela é.